Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês, né, sobre Daniel. Então, eu já falei para vocês, né, que a tradução da Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a tradução protestante. São 73 livros, e a protestante 66, né? Então, e tem mais um porém, o livro de Daniel na tradução católica tem 12 capítulos, perdão, 14 capítulos, e a protestante tem só 12. O livro de Esther tem 10 na protestante, na católica ele tem 16 capítulos. Tem os salmos que ele muda, por exemplo, onde é 115, a mesma leitura vai estar lá no 113. Tem alguns capítulos lá que ele muda, dá diferente uma da outra, né? Então, o que eu quero dizer a vocês, que segundo o que está escrito lá na Bíblia católica, é que os protestantes não aceitaram esses livros como inspirado para colocar na Bíblia. E dizem que alguns judeus também não aceitaram. Então, né, que não tem como inspirado, e eu tenho como inspirado sim, porque olha, eu vou falar duas passagens na vida de Daniel, que está lá nesse livro 13 e 14 de Daniel, né, que não tem na outra, né, para vocês verem, para mim ele é inspirado sim. Veja bem, lá no capítulo 13 nós encontramos a história de Susana. Daniel era, na época, pelo que diz ali, ele era menino, e o Criador já usou ele para salvar uma mulher inocente, que ia morrer inocentemente, que estava sendo acusada de adultério, né? E naquelas épocas o adultério era apedrejado, e ele livrou ela, né, das mãos dos inimigos, né? Daniel 3, né, o Criador livrou Daniel da fornalha de fogo, ele e os amigos dele lá, porque eles confiaram, não temeram o homem, confiaram na palavra do Criador e obedeceram, e não tiveram medo de rei, de nada, né? Então, né, no capítulo 14 de Daniel, no 13 é Susana, no 14, uma passagem muito importante de Daniel ali, né, que o rei tinha lá uma estátua dele lá, chamado Belo, né, eles adoravam como Deus, e daí tinha um elefante lá, um animal, eles também tinham como Deus lá, e Daniel mostrou para ele, provou para ele, dentro das escrituras, que o nosso Criador não aceita outros deuses fora ele, né, só podemos adorar ele, não imagem nada, né, tá lá no Êxodo 20, os 10 mandamentos está lá, né, só lei que está lá. Primeira coisa que o Criador pediu, não servir outro Deus fora ele, nada a não ser ele. E o rei aceitou, concordou, né? Aí destruíram aquela imagem. Daí Daniel fez uma refeição, daí eu vou te mostrar, rei, que esse aí não é de um Deus, ele é um bicho. Eu vou dar uma refeição para ele, para você ver, vou eliminar com ele. Daí Daniel preparou uma refeição lá e deu para aquele animal lá, o bicho morreu lá. Aí o povo se revoltou com o rei, né, por ele dar ouvido a Daniel, né, e obedecer a fé de Daniel. Aí o que aconteceu? Jogaram ele na cova dos leões de novo, lá em Daniel 6, por causa da inveja, ciúme, né, do procedimento dele, a vida dele, como o Criador abençoava ele. O inimigo ficou com ciúme, agitou o povo para destruir ele. Mas daí, como não tinha como arrumar um pé contra ele, inventaram, né, aquela história de 30 dias adorar só o rei, e o rei não sabia, caiu na cilada lá, né? Decretou a lei, né? Quem orasse antes de 30 dias para outro Deus, né, ia para a cova dos leões. Aí Daniel, ele não dava ouvido a homem, ele não obedecia a homem, ele obedecia a palavra, né? E ele continuou, as 3 vezes que ele orava por dia, ele continuou orando. Aí denunciaram ao rei, tá? Insistiram com o rei, fizeram o rei jogar ele na cova dos leões. Ficou uma noite lá, não aconteceu nada para ele. Aí nessa outra vez, lá, que ele destruiu esses 2 deuses lá do reino, aí fizeram o rei jogar ele novamente na cova dos leões. A primeira vez ele ficou uma noite, e essa vez ele ficou 6 dias lá dentro da cova. Aí tinha 7 leões. Né? E o Criador levantou pelo cabelo Abacuque, que estava num certo lugar fazendo uma comida lá, levantou ele, já leva essa comida lá para o meu servo, você vai levar lá em Babilônia, né? Levantou, levou lá e trouxe ele de volta ali,
levou a comida para Daniel, o Criador protegeu Daniel lá de todas as maneiras, não aconteceu nada com ele, né? Então, gente, a prova disso está aí os livros dele, né? Que ficou aí, está cumprindo hoje as profecias, porque foi o próprio Criador que mandou um anjo falar com ele o que ia acontecer, como é que era, e ele escreveu e está cumprindo hoje, né? Hoje eu vejo claramente, né? Então é isso que me incentiva a falar da palavra do Criador, que ele usou os profetas deles, né? Sempre, né? Desde Adão, tem livros aí que falam desde Adão, né? Sempre ele usou para avisar as pessoas, um avisar o outro, um orientar o outro, para seguir os mandamentos dele, para viver bem, né? Então essa é a minha motivação de eu gravar, de eu procurar levar para as pessoas, né? Você acredita se quer, você não quer, não é obrigado, claro, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Eu respeito isso aí, né? Porque se a gente gosta de respeito, tem que respeitar os outros, né? Então, isso ali, mas Deus, ele é o mesmo, aquele Deus que ajudou Daniel lá, ele é o mesmo. E ele não é um Deus que nem está escrito lá nas Escrituras, que é o Deus de Abraão, de Isaac, não sei o quê. Isso aí foi colocado lá, foi colocado. Eu creio que jamais ele ia falar isso, né? Ele ia dizer, eu sou do fulano, não. Ele é Deus de todos, aqueles que obedecem ele, né? Quer dizer que ele é Deus de todos, mas ele vai proteger aqueles que obedeceram a ele, né? Isso ele vai proteger. O compromisso dele é com quem obedece. Então, gente, estou falando isso para mostrar para vocês, né? Porque se não tivesse cumprindo a palavra dele que eu estou lendo, né? Olha, eu vou falar sincero para vocês, eu viraria ateu, eu não ia acreditar mais em nada. Se não tivesse cumprindo o que ele mandou escrever e está cumprindo. Aí agora o povo está assustado, porque no Novo Testamento tem muitas profecias, não que eu estou criticando, não que eu estou abusando do Novo Testamento, tudo bem, né? Mas isso ali foi copiado de lá, é que as pessoas não conhecem. Ó, a pessoa que achar que eu estou falando errado, né? Tente me procurar, eu trabalho na FME, vocês conversam comigo e vamos estudar a Bíblia junto, né? Eu vou mostrar que tudo isso que tem no Novo Testamento, as profecias, os profetas já tinham falado lá, já tem tudo lá, né? Ó, sobre doenças, vamos só sobre doenças, né? Pegue lá Deuteronômio 28, ver o que Deus falou lá. Então, tá lá, né? Tudo o que tem ali foi copiado, já vem de lá, isso aí não foi coisa nova, não. Tá lá, tá profetizado, né? O mundo que estamos vivendo hoje foi tudo profetizado. E se o ser humano, nós seres humanos, não parar, não refletir, vai cumprir o que está escrito lá em Crônicas, lá em 2 Crônicas 7:14, vai cumprir, ó. Vai cumprir o que está lá. Não estou lembrado agora se é 1 Crônica 7:14 ou é 2 Crônica 7:14. Mas é por aí que está lá, veja lá. Se nós não cumprir, peguemos lá no livro de Jonas, um exemplo. A cidade de Nínive. Uma cidade muito grande, 120 a mais mil habitantes, 120 mil habitantes tinha, né? Na época lá, ou mais, uma cidadinha mais ou menos. E ia destruir tudo se eles não ouvissem a voz do profeta que Deus mandou ele avisar. Mas eles ouviram, voltaram atrás, se humilharam, consertaram. Então, e a mesma coisa hoje, não é diferente não. Se o povo se unisse para, mas infelizmente, e quem sou eu para querer mudar? Eu não mudo nem eu, que orou os outros, né? Estou lutando para mudar, para melhorar, né? Mas sou muito grato a esse Criador, né? Que salvou Daniel, lá, esse Criador que tem sustentado o mundo até hoje, continua sustentando, ele é eterno, não tem fim, né? Eu agradeço muito a ele pela minha vida, pela minha família, pelos colegas de trabalho, pelo emprego que eu tenho, enfim, por tudo que ele tem me dado, eu agradeço a ele. E por isso eu estou aqui gravando e levando esse Deus para vocês. Ele é um, não é dois, não é três, não é quatro. Ele é o mesmo, ele nunca mudou, né? E ele sempre está de braço aberto para que nós se voltem, ele se arrependa dos nossos erros e mau caminho e volte a ele, porque quando nós estamos pecando, estamos desobedecendo ele, nós estamos nos afastando dele, né? Então, gente, né, vamos procurar se aproximar dele, não se afastar dele. E para se aproximar dele, nós temos que obedecer. Desobedecendo, nós
né? E não temer o homem, nunca ter medo de homem, ser humano, né? Temos que ter medo de pecar contra a palavra dele, contra as ordens dele, que ele deixou escrito lá, né? Então esse é que nós temos que tomar cuidado, né? Não querer agradar homens, agradar os outros, e nós desagradamos ele, né? Então eu tenho vídeos aí que eu sei que tem pessoas que assistem, capaz de não concordar muito, não gostar, mas eu vou fazer o quê? Tem que falar aquilo que está ali, levar o que é, né? Porque isso é o dever de todos nós, né? Valeu, muito obrigado, né? E que o Criador nos abençoe e ajude-nos, tolere nossas falhas, não olhe para nossas fraquezas, fortaleça nós para nós vencer. Valeu. Tchau, amigão. Tchau, tchau.